em Agatha no próximo capítulo. João Garça verá seu plano indo por água abaixo, literalmente. Isso porque Esmeralda conseguirá uma testemunha secreta, que vai revelar que o exame de DNA que João Garça apresentou é falso. Portanto, Esmeralda conseguirá provar que João Garça foi pago para destruir a sua vida e tirar os bebês dela. Esmeralda, diante do juiz, vai ganhar a guarda dos seus filhos e provará que eles são filhos dela e do Paulo. Essa cena vai levar o público à loucura. Antes então de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e inscreva sua cidade nos comentários. Tudo vai acontecer quando Esmeralda vai estar diante do juiz no tribunal e uma vizinha dela vai testemunhar contra Esmeralda para ver ela perdendo seus bebês. Esmeralda não vai se conter e pergunta por que a mulher está mentindo isso, se sabe que não é verdade, e pergunta por que ela quer que tire os bebês dela. E pergunta quanto que pagaram ela e quem pagou ela para testemunhar ali diante do juiz essa mentira. O juiz fala que Esmeralda deve respeitar as testemunhas e pede para ela voltar ao seu lugar. E Lorena fala que apenas Paulo pode esclarecer essa história. Porém, o juiz diz que todos devem respeitar então o julgamento e também as testemunhas que ali estão. Esmeralda ficará encarando o juiz e a testemunha e todos mandam chamar o Paulo, pois ele é o pai e deve estar ali na audiência também. Mas Mariano vai ligar para o irmão e Paulo não vai atender o celular de jeito nenhum. E Mariano fala a Esmeralda que Paulo nem sequer atende às suas ligações. E o juiz vai debochar do advogado que está defendendo Esmeralda e pergunta se ele quer o telefone ali do tribunal para ligar então para o Paulo. O advogado pergunta se esse homem que está sentado na cadeira de juiz é juiz mesmo. O juiz ficará furioso e pergunta o que ele quis falar com isso. E o advogado fala que a lei é uma só e que a verdade vai aparecer. E fala ainda que o juiz foi comprado e que agora mesmo ele vai solicitar que Esmeralda faça um exame de DNA nos filhos dela, só para provar a verdade, que Paulo é o pai das crianças. O juiz manda seguir então com a audiência e fala que mandará passar a próxima testemunha. Esmeralda ficará nervosa, pois como pode ter testemunha que os filhos não são dela nem do Paulo, e sim de um estranho. O advogado do João Garça fala que a próxima testemunha é o italiano, que conhece muito bem Esmeralda, e vai entrar então o italiano. Esmeralda ficará chocada em ver o velho abusado ali. Todos ficarão sem palavras, com muita testemunha contra Esmeralda. O índio que se passa por italiano fala para si mesmo que a gata vai pagar, portanto desprezar ele o tempo todo, pelo amor que ele tinha para dar a ela. Esmeralda fala que isso é um teatro e que esse índio que se passa por italiano é um abusador de mulheres, e o juiz ainda vai acreditar nele. O italiano e Esmeralda ficarão se olhando, e isso vai chamar a atenção de todos no tribunal. O homem começará a falar então que Esmeralda foi mulher dele. Muitas vezes dormiram juntos, em troca de comida, e que ele e ela quase se casaram, pois viveram juntos como namorados por volta de 1 ano, e que Esmeralda amava ele e se declarava o seu amor, e que no outro dia já andava com outros homens por aí, qualquer um que poderia dar comida para ela, pois ela andava faminta. Esmeralda vai surtar e fala que alguém está pagando esse homem para falar assim muitas mentiras como essa, e que ela nunca foi nada dele, apenas vizinha, só isso. O juiz fala que se Esmeralda não respeitar a audiência, ele mandará prender ela, e as crianças dela ficarão com o pai João Garça. E o bandido olha com uma cara feliz por tirar os bebês da Esmeralda. Ela vai se dar de conta que só com o exame de DNA ela pode provar que as crianças são filhos do Paulo, e não desse João. Ela vai então se arrepender de não ter ouvido o Paulo. Ela começará a gritar que seus filhos não podem ser tirados dela, pois são dela e do Paulo, só isso. E o italiano fala que ela anda só à toa por aí para cima e para baixo, e não cuida dessas crianças, que vive com um e com outro, mas que ela nunca cuidou dos bebês. E que até depois que ela ficou rica, vive à toa no lixão de fofoca com os mendigos. O juiz fala que vai estudar as provas que ele acabou de ouvir, e fala que depois ele voltará então, para dar o resultado final. O advogado da Esmeralda fala que
que o juiz é um corrupto e que ele vai denunciar o juiz por ser um ladrão. E fala que Esmeralda pelo menos pode fazer um exame de DNA nos bebês para provar quem realmente é o pai dessas crianças, pois o juiz viu apenas o exame de DNA que João Garça deu, que é o exame falso, e que ele deve ver os dois exames dos dois lados. Assim ele vai ver qual é o exame verdadeiro. Esmeralda vai chorar e se joga no chão e implora de joelho ao juiz que não tire os filhos dela. E o juiz fala a ela que o Paulo já havia dito que ela pode fazer um exame de DNA. Assim ela pode recorrer então à decisão dele. Ela vai chorar e age como se não fosse avisada, que só um exame de DNA já provaria que ela e Paulo são os pais dos gêmeos. Mas como ela não quis ouvir o Paulo, agora está pagando pela sua decisão. O juiz vai bater o martelo e fala que as crianças ficarão com o pai João Garça, pois Esmeralda parece não ter nenhuma condição de criar seus filhos, pois fala que o Paulo é o pai e nem sequer tem uma relação com ele, e que ela nem quis fazer o exame de DNA, e que isso deixou provado que ela não queria que soubesse quem realmente era o pai das crianças. Ela vai implorar e fala que Paulo havia dito que ela deveria fazer um exame de DNA para provar a paternidade dele, mas que ela ficou furiosa pensando que Paulo estava desconfiando dela, e assim ela não fez o exame, e ainda se separou do seu namorado de infância, mas que ela está arrependida. O juiz fala que uma mãe não pode perder seus filhos, mas que Esmeralda não age como uma mãe, pois não trabalha, e anda por aí feito uma demente sem seus filhos, que andam sendo criados por empregadas. Esmeralda será amparada pelos seus pais que falam que ela deveria ter ouvido o Paulo e ter feito o exame de DNA para deixar provado que ela e o Paulo são os pais das crianças. Depois em casa Esmeralda chora muito, pois não quer se separar dos seus bebês. E todos falam para ela que ela agiu errado, pois Paulo é o pai das crianças e havia dito que eles deveriam fazer um exame de DNA sim, mas que ela é cabeça dura e não quis e que agora só está colhendo o que ela plantou. Fernando fala que o juiz foi comprado pois não deu nenhuma chance para Esmeralda e resolveu tudo na mesma audiência, e que ela deve agora se acalmar. Pérola fala que a filha deve ter algum inimigo ou inimiga que está pagando muito bem esse teatro, para ver Esmeralda sofrendo muito. Já a mãe da Mônica vai aparecer pagando João Garça e fala que o serviço dele foi bem feito e que agora sim, Esmeralda está pagando por todo o mal feito para eles. Esmeralda vai sofrer muito e Fernando e Pérola consolam a mocinha. Fernando fala que estão ali para ajudar ela e que Esmeralda jamais vai estar sozinha. Mas ela fala que falta o Paulo, que deveria estar ali do lado dela, mas que não está. E Fernando fala que foi ela quem correu o Paulo da vida dela e que agora está reclamando de barriga cheia. Os advogados então vão chegar e falam que conseguiram marcar outra audiência para daqui 15 dias. Esmeralda vai se alegrar. Eles falam que ela deve fazer um teste de tipagem sanguínea para provar a paternidade dela e do Paulo. Todos ficarão mais calmos, mas os advogados ainda falam que nesses 15 dias os bebês têm que ficar com o pai João Garça, até que em 15 dias então provem que o Paulo é o pai das crianças. Esmeralda vai ficar desesperada e fala que para levar seus filhos terão que matar ela. E fala então para eles que os bebês mamam seu leite e que eles ficarão com fome por 15 dias, pois ela não vai junto com eles. Já a mãe da Mônica fala ao João Garça que ele receberá o valor total assim que a outra sócia dela chegar. E nesse momento chegará a Lorena. A velha diz que ela é a responsável por todo esse teatro. E João pergunta o que farão com os gatinhos agora que ele conseguiu a guarda. Já a Esmeralda foge pro lixão, aonde ela fala para si mesma que ali é um lugar seguro, pois ela cresceu ali e foi muito feliz e ninguém fazia mal a ela, e que será ali que ela vai criar os seus bebês. Pois assim como ela cresceu forte e feliz, eles também vão crescer. Já a Dona Rita e Gisela quase discutem, e Gisela fala que a velha está no lugar errado, e diz que ali ela não deve estar. Porém Rita fala que não está ali para brigar com ela, e muito menos para ajudar a gata e nem ao Paulo, e sim para ajudar a Gisela, pois ela também acha que Paulo não serve nem um pouco para a gata, e que pelo jeito o tiro que Gisela deu na cabeça dele não matou ele, porém deixou ele desmaiado. Paulo está desmaiado ali à mercê da Rita e da Gisela que não vale nada.
E Gisela paga para Rita então para que não diga a Paulo quem são elas de verdade. E minta então que ela e Paulo são marido e mulher. Já Lorena sofre de verdade com o sumiço do seu filho Paulo e despeja sua raiva na empregada coitada e joga o chá dela no chão e fala para a empregada sumir da sua frente, pois ela não quer nada, pois ela está muito triste. Lorena fala que podem tirar tudo dela, mas não o seu filho Paulo, e sofre então profundamente com a dor de perder um filho. Parece que Lorena está pressentindo que algo de ruim aconteceu com Paulo, e fala que prefere morrer do que descobrir que Paulo morreu. Enquanto ela sofre, Augusto parece estar feliz e fica surpreso em ver a Lorena sofrendo assim, pois ela é malvada e não parece se importar com ninguém, pois acabou de planejar de tirar os filhos da gata, sem dó nem piedade. Lorena vai chorar feito criança e fala que faria de tudo para encontrar o seu filho. Depois Lorena vai orar, então ela implora que seus filhos sejam protegidos e fala que ela se transformou numa mulher amarga e ruim, até para os filhos dela, pois sempre teve de tudo o que o ser humano poderia ter e que ela nunca ficava satisfeita e que sempre queria mais e mais e dava mais valor ao dinheiro do que a família dela de verdade. Ela pede perdão por impedir Paulo de amar e ser amado e se lembra de quando ela conheceu a gata e julgou ela por ela ser uma pobre, sendo que Paulo era rico, mas que na verdade não era rico, pois eles sim eram pobres, pois a gata era filha de milionários. Já Gisela e a Rita estão fazendo uns guentos para ver se Paulo se acorda, e Gisela fala que ele não pode morrer, pois ele vai viver com ela para sempre como seu esposo. Rita fala que ele não vai morrer, mas vai viver para ser o esposo da Gisela e não da gata. Ela passa barro por toda a cara do Paulo, mas o rapaz não vai acordar. Ela passa também algumas folhas com os galhos e fala que Paulo só está descansando com a pancada forte que ele levou do tiro que ela deu na cabeça dele. Gisela vai temer que Paulo não se acorde, pois o tiro pode ter acertado no lugar errado da cabeça dele. Já a Esmeralda vai se esconder no lixão e percebe que Fernando Silencioso está ali atrás dela, mas ela fala que ficará ali escondida mais segura e abençoa seu pai por sempre estar para ajudar ela. Mas fala que ali ela está bem com seus bebês e roga que a polícia não encontre ela. E diz que se Fernando e a Pérola encontrar ela, a polícia certamente estará seguindo eles, pois assim poderão encontrar ela e as crianças. E Paulo não vai acordar depois da pancada forte que ele levou na cabeça. A velha Rita faz um chá e também um ritual para a chuva, para curar o rapaz de vez. Gisela vai sofrer por não querer matar o Paulo, só se ela morresse junto com ele. Rita fala que sente que Paulo não quer mais viver, porque perdeu Esmeralda para sempre, e que o mocinho está relutando para sobreviver, pois não tem nenhum motivo mais para estar vivo entre elas, e que ele só ia querer viver se estivesse junto com a Esmeralda e seus filhos. Já no lixão, Esmeralda vai sofrer pensando em Paulo e se pergunta por que ele deixou ela dessa forma. Ainda mais agora que ela tem seus filhos, pois sempre lutaram para ficar juntos, mas agora parece que é para sempre. E que um dia ele poderá voltar, mas que elas crianças já vão estar acostumadas a viver longe dele. Ela se lembra de quando Paulo foi para Nova York, que ela falou que se ele não voltasse ela ia morrer. Mas agora é bem diferente, pois ela vai viver sim para cuidar dos seus bebês, que é só o que ela tem nessa vida. Em pensamento, Esmeralda fala para si mesma que Paulo sempre vai e volta, mas que agora será bem diferente, pois ele sempre volta como se nada tivesse acontecido. As crianças vão chorar na cama, e Esmeralda nem sequer vai cuidar deles como merecem. Já Dona Rita consegue fazer Paulo então se acordar finalmente, e Gisela ficará feliz em ver que o rapaz está vivo ali. E Paulo pergunta quem ele é e quem são as duas. As duas ficarão paralisadas, e depois de conversar, Gisela fala que ela é esposa do Paulo, e que ele sofreu uma pancada na cabeça ao cair, mas que logo ele vai recobrando a memória. Depois Dona Rita vai falar com a Gisela então, e pede dinheiro a ela, para que ela fique calada, e as duas agora então têm um trato, e que ela jamais vai falar a verdade, que foi Gisela quem atirou no Paulo, e que ela e ele não são marido e mulher coisa alguma. Depois Paulo fala para Gisela que ele precisa saber quem é a sua família e quem ele é,
E Gisela fala que ela e ele são casados e que se amam incondicionalmente, e que ela acha que está grávida dele, e que em uma semana ela fará o exame de gravidez, para ter a certeza que os dois serão pais. Depois eles vão estar em casa, e Paulo começará a ter alguns flashes, se lembra, de alguém atirando nele. Ele vai ver a cara da Gisela e grita que foi ela quem deu esse tiro nele. Mas a Megera fala, como que alguém pode fazer uma coisa dessas, atirar no marido ou na esposa? E fala que Paulo precisa descansar, tomar um banho quente com ela, e que ele vai se lembrar pouco a pouco do que aconteceu, e de como os dois são felizes um com o outro. Paulo fala que não consegue se lembrar dela, mas ela fala que ele vai se lembrar sim, ou eles terão que pagar uma consulta para ele ir no médico para saber o que aconteceu com a cabeça dele realmente. Depois Paulo vai aparecer na cama com a Gisele. Os dois namoraram, e Paulo ficou se lembrando da Esmeralda, sem imaginar o nome dela, e que ela é a mãe dos seus filhos. Gisele na cama fala para si mesma que Paulo já está nas suas mãos, e que agora ela poderá ficar grávida mesmo, e que cedo ou tarde ela fará ele se casar com ela, depois de que ele recobrar a sua memória. Quer saber o que vai acontecer em Agatha? Então se inscreva no canal e deixe seu like. Também me conta qual é a cidade da onde você está assistindo a novela. Aproveite e me conta que nota você dá para a novela do 0 a 10. Deixe a opinião abaixo nos comentários.